De viagem no tempo a um portal para mistérios que mesmo as mentes científicas mais perspicazes não conseguem desvendar. Esse vídeo explora 13 das mais bizarras fotografias e descobertas de todo o mundo. Então vem com a gente, já se inscreva no canal. Número 13. As misteriosas esferas de pedra da Costa Rica. Escondidas nas profundezas das florestas tropicais da Costa Rica, as esferas de pedra da Costa Rica intrigam arqueólogos e pesquisadores durante séculos. Essas pedras perfeitamente esféricas, variando em tamanho de alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro, cativaram a imaginação e geraram inúmeras teorias sobre a sua origem e propósito. O método preciso de criação dessas esferas de pedra permanece um quebra-cabeça. Elas foram criadas com tanta precisão que confundiram os especialistas que lutam para compreender como as civilizações antigas alcançaram uma perfeição tão simétrica. As pedras são compostas de granodiorito, uma rocha muito dura, tornando sua criação ainda mais impressionante. O propósito por trás dessas esferas enigmáticas é igualmente misterioso. Algumas teorias sugerem que elas foram usadas para fins astronômicos ou religiosos. As esferas têm um significado cultural e histórico para os povos indígenas da Costa Rica e foram designadas como Patrimônio Mundial da Unesco. Os esforços para compreender a sua origem e significado continuam até hoje, mas muitas questões permanecem sem respostas. As esferas de pedra da Costa Rica permanecem como um testemunho do engenho e da criatividade das civilizações antigas. Servem também como um lembrete de que ainda existem inúmeras maravilhas à espera de serem descobertas e decifradas, contendo segredos que podem lançar luz sobre a rica e diversificada história do nosso planeta. Número 12. O objeto voador não identificado na pintura da Madonna com São Giovanni. Um tema recorrente é a presença de objetos anacrônicos em obras de arte históricas. Um excelente exemplo é encontrado na pintura do século XV, a Madonna com São Giovanni, atribuída ao artista italiano Domenico Ghirlandaio. O enigma não reside nos temas primários, mas em um elemento peculiar no fundo da pintura. Vemos a Virgem Maria com um menino sobre o ombro esquerdo, porém pode-se ver um estranho objeto brilhante no céu, visto por um homem e o seu cachorro. O homem parece estar protegendo os olhos, possivelmente indicando o brilho do objeto. A forma e o brilho do objeto levaram alguns observadores a especular que ele representava um objeto voador não identificado, o OVNI. E eles citam isso como possível evidência histórica de vida extraterrestre. Além disso, o objeto parece ter raios de luz emanando dele. Os céticos argumentam que o objeto é uma representação do divino, possivelmente representando um anjo ou um Espírito Santo, motivos comuns em obras de arte religiosas da época. Outros sugerem que poderia representar a estrela de Belém ou um sinal milagroso nos céus. Apesar dessas interpretações, o significado exato e a representação do estranho objeto na pintura permanecem desconhecidos. A Madonna com São Giovanni é um exemplo convincente dos mistérios e dos debates em torno da interpretação de obras de arte históricas, especialmente quando elas parecem retratar objetos muito à frente do seu tempo. Número 11. A foto anômala do dirigível de 1911. Em 1911, surgiu uma fotografia que gerou uma tempestade de controvérsia e especulação. Ela retrata um dirigível elaborado aparentemente pairando sobre a cidade de Huntington, na Virgínia Ocidental. No entanto, o que torna essa fotografia genuinamente desconcertante é que o designer do dirigível parece tecnologicamente avançado para a época, e a sua existência permanece não documentado. O dirigível na imagem tem uma forma aerodinâmica e várias hélices e parece ter a capacidade de transportar um número significativo de passageiros. Um forte contraste com os dirigíveis e balões rudimentares da pequena capacidade comumente usados no início do século XX. Além disso, é anterior à construção do primeiro dirigível estilo Zeppelin nos Estados Unidos em vários anos. Muitas teorias surgiram na tentativa de explicar essa foto. Alguns especulam que foi uma invenção de alta tecnologia de um brilhante inventor que estava simplesmente à frente desse projeto. Outros sugerem uma farsa com a utilização de algo como o Photoshop. No entanto, nenhuma evidência de adulteração foi identificada na foto, e a identidade do fotógrafo e suas motivações permanecem desconhecidas. Apesar da especulação sobre a foto do dirigível de 1911, continua a ser uma estranheza histórica que desafia qualquer explicação fácil. Serve como um vislumbre tentador de um mistério que ainda está por ser resolvido e um desvio fascinante na história do voo humano. E se você chegou até aqui, meus parabéns! Eu quero te falar que temos uma história surpresa no item 3 deste vídeo, hein? Que vai literalmente te tirar o fôlego.
Então fique aí que já vamos te contar. Número 10. O mistério do hipster viajante no tempo. Em 2010, uma fotografia intrigante de 1941 ressurgiu retratando a reabertura da ponte South Forks em Goldbridge, na Colômbia Britânica. A multidão reunida para o evento é, em sua maior parte, exatamente o que se poderia esperar para o período. No entanto, uma figura peculiar se destaca. Ele foi apelidado de o hipster que viaja no tempo. O homem em questão parece estar vestindo roupas modernas, incluindo uma camiseta com o logotipo impresso, um moletom com capuz ou suéter e óculos de sol. Tudo surpreendentemente fora do lugar no cenário de 1941. Além disso, ele parece estar segurando uma câmera de estilo moderno que adiciona outra camada de mistério. Os céticos sugeriram explicações razoáveis aos óculos de sol, por exemplo. Não estavam completamente fora de questão para a época. O logotipo na camisa do homem poderia ser de um suéter marrom do time de hóquei de Montreal, um item real disponível na década de 1940. Quanto à câmera, pode ser um modelo de bolso dobrável Kodak, que, embora incomum, existia na época. No entanto, apesar dessas racionalizações, nenhuma explicação dissipou inteiramente a estranha impressão fora do tempo. Debates sobre a identidade e a origem temporal deste homem gerou debates fervorosos em comunidades acadêmicas e online, até mesmo gerando teorias de viagem no tempo. E antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até agora. Compartilhe nos comentários qual história do passado mais te fascina e que você adoraria ver aqui no nosso canal. O comentário mais interessante será fixado e será o nosso tema de vídeo. Não deixe essa oportunidade escapar, hein? Conte a sua história agora e faça parte da nossa jornada. Número 9. O mapa do Piri Reis. Nomeado em homenagem ao seu criador, o almirante otomano e cartógrafo Piri Reis tem intrigado historiadores e cientistas desde a sua descoberta desenhada em 1513. O mistério reside na sua representação surpreendentemente precisa de parte das Américas, especialmente da costa da América do Sul. Lembre-se de que em 1513 o conhecimento europeu no Novo Mundo ainda estava na sua infância, mas o mapa retrata características geográficas com um nível de detalhe que não eram possíveis na época. Ainda mais desconcertante é a representação da costa antártica livre de gelo. A última vez que se acredita que a Antártica esteve livre de gelo foi há cerca de 34 milhões de anos. Muito antes da civilização humana. Então, como poderia ter tido acesso a tais informações? Acredita-se que o mapa tenha sido compilado a partir de uma variedade de fontes, algumas das quais, de acordo com Piri, notas eram antigas e não existem mais. Os céticos sugerem que a representação da Antártida é baseada em conjecturas, interpretações equivocadas ou partes mal desenhadas da América do Sul. Alguns também argumentam que o mapa mostra como os marinheiros da época pensavam que o mundo era. Em vez de ser um registro preciso, independentemente das explicações, o mapa continua a mistificar os pesquisadores, as suas anomalias curiosas e surpreendentes. A precisão serve como um testemunho das complexidades da história e da profundidade do conhecimento de nossos ancestrais. Número 8. A anacrônica fotografia de praia da década de 1930. Às vezes, os mistérios mais intrigantes são encontrados em ambientes comuns, como é o caso de uma fotografia sem data da década de 1930, mostrando banhistas na costa da Colômbia Britânica, no Canadá. Em meio aos trajes de praia típicos da época, um homem se destaca, dando ascensão ao mistério do viajante do tempo do surf. O homem em questão parece estar vestido com roupas modernas, uma camiseta, shorts e cabelo penteado de uma forma que é mais condizente com o final do século XX ou início do século XXI do que com a década de 1930. Isso levou a teorias que sugerem que o homem é um viajante do tempo. No entanto, os cientistas propuseram explicações mais prosaicas. Foi sugerido que a camiseta moderna do homem é, na verdade, um suéter enrolado nas mangas, e seus shorts são apenas calças enroladas. Ambos potencialmente plausíveis para uma praia quente. Seu penteado moderno também pode ser um produto do vento ou do cabelo molhado, em vez de um reflexo do anacronismo da moda. Mas a fotografia continua a provocar debate e especulação, viu? Apesar das possíveis explicações lógicas, o viajante do tempo que surfa mantém uma aura de mistério. Ele é um viajante, um indivíduo fashionista ou simplesmente trata-se de um truque de câmera, hein? Número 7. As imagens enigmáticas do manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich, em homenagem ao Wilfred Voynich,
O livreiro polonês, que o adquiriu em 1912, é um enigma do século XV, cheio de ilustrações enigmáticas e um texto em um idioma não identificado. O manuscrito é ilustrado com imagens fascinantes de espécimes botânicos, diagramas astronômicos banhando mulheres e desenhos farmacêuticos. No entanto, não correspondem a nenhuma espécie conhecida ou configurações astronômicas identificáveis, aumentando ainda mais o mistério do livro. Muitas das espécies de plantas não são identificáveis, não tendo nenhuma semelhança com nenhuma planta conhecida na Terra. Os mapas astronômicos são igualmente desconcertantes, com constelações de estrelas e sistemas planetários que não correspondem a nenhum reconhecido pelos astrônomos modernos. Várias teorias foram propostas ao longo dos anos, desde o manuscrito sendo um farmacopeia, um texto alquímico, até uma obra de ficção especulativa. E mesmo com as tentativas de decifrar o manuscrito, o texto e o significado por trás de suas ilustrações peculiares permanecem um grande mistério. O manuscrito Voynich permanece como um dos artefatos mais desconcertantes nos anais da história. Número 6. A fotografia do Solway Firth Spaceman de 1964. Uma das fotografias mais confusas da história recente surgiu de um passeio da família Serene em 1964. Jim Templeton, um bombeiro de Carlisle, Inglaterra, tirou uma foto de sua filha em um campo perto de Solway Firth. Quando a foto foi revelada, revelou também uma figura inesperada no fundo, parecendo um astronauta. A figura parece ser uma entidade alta, vestida de branco, com um capacete e viseira de costas para a câmera. Templeton afirmou que não havia mais ninguém por perto quando ele tirou a foto. O filme foi até examinado pela Kodak e por fotógrafos da polícia, que não encontraram nenhuma evidência de adulteração. Os cientistas propuseram que o astronauta era, na verdade, a esposa de Templeton, capturada acidentalmente na moldura. O seu vestido azul super exposto e aparecendo branco na foto. O capacete poderia ser o seu cabelo. A foto continua a cativar a imaginação e tem sido tema de vários programas de TV e documentários, que falam de especulações sobre alienígenas, viajantes do tempo e seres interdimensionais. Número 5. A suposta foto de Billy the Kid na década de 1870. Os gráficos oferecem um instantâneo do passado, mas às vezes a sua autenticidade pode lançar os historiadores em um turbilhão de debates. Um exemplo fascinante é uma fotografia comprada em 2010 por $2 em uma loja de recordações, que supostamente apresenta o infame bandido Billy the Kid. A fotografia tipo lata parece mostrar Billy the Kid e sua gangue jogando um jogo casual de croquet. Se fosse genuíno, seria apenas a segunda imagem confirmada e o valor da foto poderia subir para milhões. No entanto, confirmar a sua autenticidade tem sido um grande desafio. Enquanto o software de reconhecimento facial sugere uma correspondência entre o garoto na fotografia conhecida e a figura na foto do croquet, outros aspectos levantam dúvidas. Alguns historiadores questionam a plausibilidade da cena, citando a natureza aparentemente de alta classe de um jogo de croquet, em contraste com o estilo de vida robusto do bandido. Apesar da controvérsia da fotografia, despertou um interesse considerável. Foi até mesmo objeto de um documentário na National Geographic e despertou o interesse de historiadores, analistas forenses e entusiastas do Velho Oeste. Seja um artefato histórico de valor inestimável ou uma fotografia de indivíduos anônimos do século XIX, a suposta foto de Billy the Kid demonstra como mesmo uma simples imagem pode provocar uma tempestade histórica de questões e especulações. Número 4. A fotografia de levitação de Erie na década de 1920. Em um mundo antes da manipulação digital, uma fotografia tirada na década de 1920 enviou ondas de choque pela sociedade com a sua representação do que parece ser um homem levitando. A foto mostra Colin Evans, um médium espírita que realizava sessões espíritas no escuro, usando apenas uma câmera com flash para iluminar a cena esporadicamente. Nessa foto, Evans aparece suspenso no ar, cercado por espectadores que olham surpresos. Os críticos afirmam que a foto foi encenada potencialmente usando suportes ocultos ou fios. Os apoiadores, por outro lado, consideram-na uma prova dos alegados poderes espirituais de Evans. A fotografia de levitação de Colin Evans serve como um lembrete histórico do fascínio humano pelo sobrenatural e até onde os indivíduos podem ir para fornecer provas de tais fenômenos, independentemente da opinião de alguém sobre a sua autenticidade. Número 3. As estatuetas dos homens lagarto e Ubaid. A arqueologia muitas vezes desenterra objetos que desafiam a compreensão convencional,
oferecendo mais perguntas do que respostas. Entre essas descobertas intrigantes estão as estatuetas de homens lagartos e Ubaid, descobertas no local de Al-Ubud, no Iraque, um antigo assentamento anterior à civilização suméria. Essas figuras de terracota, que datam de 4.000 a 5.000 a.C., têm uma forma humanoide, mas exibem características reptilianas distintas, incluindo cabeças alongadas, olhos amendoados e pele escamosa. Algumas estatuetas retratam os homens lagarto envolvidos em atividades cotidianas, como, por exemplo, amamentar bebês ou segurar cajados. Presumivelmente de liderança, as estatuetas Ubaid do homem lagarto servem como um poderoso lembrete dos aspectos enigmáticos do nosso passado. Eles continuam a desafiar a nossa compreensão das culturas antigas, deixando-nos a refletir sobre as crenças, rituais e também sobre as expressões artísticas dos nossos ancestrais mais distantes. Número 2. O surpreendente filme de Patterson Gimlin, Pé Grande. Sem dúvidas, a aparição mais intrigante do Pé Grande é o filme de Patterson Gimlin, um curta-metragem que supostamente mostra o Pé Grande em carne e osso. Capturado em 1967 no norte da Califórnia por Roger Patterson e Bob Gimlin, o filme retrata uma grande criatura bípede, peluda, caminhando por uma clareira. Apesar de inúmeras análises, a autenticidade do filme permanece altamente contestada. Os críticos sugerem que poderia ser um homem fantasiado, enquanto muitos dizem que os movimentos da criatura e a anatomia se alinham mais estreitamente com os de um primata desconhecido do que com um humano. Seja uma farsa ou uma descoberta arrepiante, o filme de Patterson e Gimlin continua a fascinar e provocar discussões em torno da existência de criaturas que podem estar à espreita nos cantos inexplorados do nosso mundo. Número 1. As fotografias do incidente do Passo de Dyatlov, em 1959. O incidente do Passo de Dyatlov é um dos eventos mais desconcertantes da história moderna. Em 1959, 9 caminhantes russos experientes morreram em circunstâncias extremamente misteriosas e arrepiantes nos Montes Urais. Fotografias recuperadas das câmeras adicionam camadas de enigma ao incidente. Uma das imagens mostra uma figura borrada perto da linha das árvores, muitas vezes apelidada de foto do Yeti. Outra foto perturbadora, tirada na última noite da expedição, captura uma luz misteriosa contra o céu escuro. Enquanto o incidente em si permanece em grande parte inexplicável, as fotografias misteriosas adicionam uma narrativa visual assustadora para a história, gerando teorias envolvendo experimentos militares secretos, ataques de povos indígenas ou entidades sobrenaturais. Bom, e com isso chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e também se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até o próximo vídeo!